Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar como se vinga de um narcisista. Muitas vezes as pessoas procuram por técnicas, da quais possam mostrar que sejam melhores que os narcisistas ou superiores a ele, Na verdade, o que eu vou falar para vocês não são técnicas, tá? São coisas que se baseiam dentro da realidade do cotidiano, principalmente para essas pessoas que convivem constantemente com o narcisista e que há pouco tempo, na verdade, quebrou vínculo com ele, Então, nesse espaço de tempo tem alguns atos que você pode tomar acerca com o narcisista. Mesmo em que você, por exemplo, que nos esteja ouvindo, sofra uma espécie de love bombing ou um descarte, tá? Porque o narcisista, ele nunca termina o relacionamento de vez. Porque como ele cria um ciclo vicioso entre ele e entre a pessoa que depende dele, na verdade, então ele sempre vai ter o quê? Uma fonte de suprimento. Uma fonte que suprime, na verdade, os seus desejos. Então é por isso que dificilmente o narcisista ele termina um relacionamento de vez, porque ele sempre vê as pessoas, na verdade, sempre como alguém a ser usado. Ele não respeita a pessoalidade ou a individualidade da pessoa. Então, um dos primeiros aspectos é você não alimentar o seu sentimento para com o seu agressor. Você não ter uma espécie de ressentimento, Mas quando eu falo com ressentimento, você pode me questionar, mas como? Ele me machucou, Ele me humilhou, ele me desprezou. Sim, na verdade concordo com você que esteja nos escutando, mas na verdade o melhor que você pode fazer é não alimentar o seu sentimento para com o seu agressor, porque se você pensa em se vingar dele, na verdade você vai se machucar muito mais do que ele. É uma espécie de você segurar uma pedra incandescente, até jogar numa pessoa. Com certeza você vai ferir, mas quem vai doer é muito mais você, porque você está carregando esse sentimento, na verdade, de vingança. E como esse sentimento, na verdade, ele não ocorre, você se vai postergando, você vai ter uma espécie de dispepsia. O que é isso? Você vai se odiar cada vez mais por você não ter se vingado de um narcisista. E um outro aspecto muito interessante, se você se vingar do narcisista, a vingança dele vai ser muito pior, porque por mais que você se relacione dele, você conhece quase nada dele, ele conhece muito acerca de você, porque é você que ele manipula constantemente e é acerca dos seus sentimentos que ele pode usar como uma espécie de trunfo. Então, se você for se vingar de um narcisista, você sempre tende a perder, porque é um ódio que você alimenta, na verdade, que corrói muito mais a você do que a pessoa que te agrediu. E o segundo aspecto seria o troco, O troco, ou seja, o troco é o sinal da indiferença. Eu sei que é algo moralmente difícil, mas você tem que pensar em qualquer coisa quando você esteja se relacionando com o narcisista, menos, na verdade, no relacionamento em si. É o que se diz, na verdade, na psicanálise, é a pedra cinza, na verdade. Essa pedra cinza é o quê? Você não demonstrar os seus sentimentos para com o narcisista. Se você falar, fale o mínimo, fale o essencial. Por quê? Porque aonde a paixão alimenta o ódio. Então, o contrário da paixão é o ódio, porque uma pessoa que muito amou, vamos dizer assim, muito se apaixonou, muito se dedicou, a probabilidade de ela ficar com mais raiva, com mais ódio, a probabilidade é bem maior, porque muitas vezes a indignação está em frente à frustração e ao ressentimento que você teve com o seu agressor. Então, um dos maiores métodos mesmo, é o truco, Você falar com ele apenas o básico, E o interessante é você se ver
como prioridade. Você é dono da sua história, você é dono da sua vida, você é o dono do caminho que você trilha. Porque quando você se entrega ao narcisista, na verdade você está entregando a sua vida, o seu destino para ele. Então ele vai moldar, na verdade, conforme a prioridade dele. Então você tem que se ver como prioridade, sabe? Você é o dono da sua própria vida, é o dono da sua própria história, né? E que você apenas depende de você. Tem uma frase de Jung que diz, até disse outras feitas: aquele que olha para fora sonha, e aquele que olha para dentro se desperta. Por quê? Porque quando você sonha demais, você sempre sonha que o outro lhe dê uma felicidade que é só você, né, que pode encontrar. Então, aquela pessoa que eu somente vou ser feliz no dia que eu tiver uma mulher, ou apenas eu só vou ser feliz no dia que eu tiver um homem. Normal as pessoas terem esse sentimento, mas você transferir para o outro a responsabilidade de fazer feliz, esse é um dos maiores problemas, tá? Porque o narcisista consegue rastrear muito bem uma pessoa que tem, na verdade, essa codependência emocional muito grande e a aprovação alheia, né? O quarto aspecto também é que você não tente mostrar a ele que você está bem sem ele. Na verdade, se você se separa de vez, sabe, corta totalmente contato, mesmo que seja com os amigos do narcisista, os familiares do narcisista, porque para ele, para o familiar dele, para o ciclo dele, o ato dele sempre vai ser justificado, tá? Então você sempre tem que cortar esse ato, esse vínculo, na verdade, com ele, porque cada vez que você demora, você vai se tornando com o tempo um com ele. Como seria esse um? Não seria esse um relativo à personalidade, tá? Mas que você não vê outro modo de vida sem ele, porque ele sempre vai colocar na sua mente, através do gaslight, que a sua vida nunca será melhor sem ele. Então você tem que se ver, tá bom? Como prioridade, na verdade. Então, a dor do narcisista é sempre saber que você está feliz sem ele. Ele morre de raiva. Mesmo você, sabe, se afastando dele, não querendo mais contato, ele sempre vai ter informações sobre você. E com isso ele vai ter mais ressentimento e mais raiva de você. O certo mesmo é você sair desse ciclo totalmente vicioso e viver a sua vida. Interessante que dentro desse contexto, a falta de controle, tá, para o narcisista, faz ele ficar totalmente ressentido e rancoroso. Por que ressentido e rancoroso? Ele não consegue suportar alguém que seja feliz sem ele, tá? Ou seja, se ele está com um relacionamento com a pessoa e ele vê que essa pessoa está feliz com ele, ele vai fazer o que? Tirar o prazer dela. O narcisista sempre visa tirar o prazer da outra pessoa. O seu prazer está em subjugar essa pessoa. Ou seja, se ele não recebe o elogio que ele acredita merecer, ele vai humilhar essa pessoa, do qual que ele vai se sentir bem. Então você vê que ele é um ser totalmente centrado, totalmente egocêntrico, apenas importa os seus próprios desejos, tá? E anseios. Então por isso que a falta de controle para o narcisista faz ele ficar, na verdade, sempre com uma sensação de ressentimento e rancoroso. Então se você se afasta do narcisista de vez, ele sempre vai querer te destruir, mesmo você estando perto dele e mesmo você estando longe. Então se afasta, não tente mostrar nas redes sociais que você está feliz sem ele, não tente mostrar na internet, não tente mostrar no WhatsApp, não tente mostrar no Twitter, sabe, em qualquer rede social. Exclua ele de vez, tá? Não adianta você fazer isso para o narcisista, porque ele verifica que você ainda está vinculado a ele. E ele vê, tá, que você está tentando ser feliz sem ele. Então ele vai atrair você e ele vai te convencer de uma determinada maneira. Porque a função do narcisista é alterar as percepções que as pessoas têm da realidade, tá? E faz a mesma pensar conforme ele mesmo pensa, fazendo a sua vítima sempre sentir essa espécie de culpa, né? De remorso, e que o relacionamento nunca dá certo é por culpa minha mesmo. Então o narcisista, sendo o homem ou a mulher,
ele tem essa característica, tá? Então, interessante que o narcisista ele sempre vai te observar de longe. Mas o que eu falo nesse vídeo, né, questão acerca de técnicas, né, é coisas, por exemplo, relativamente, tá, à realidade do dia a dia. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e anuncie o nosso pequeno trabalho. Como sempre, eu agradeço o carinho, né, e a atenção de todos e até a próxima.